Os venezuelanos foram às urnas num referendo convocado pelo governo do Nicolás Maduro. Havia 5 perguntas no referendo, mas todas elas variações sobre o mesmo tema. Se a população apoia a reivindicação do governo Maduro de tomar uma parte do território da Guiana, que fica bem ali ao lado, e que historicamente é reivindicada pela Venezuela. Então aqui a gente tem um mapa, vou trazer aqui para as pessoas entenderem, né? Essequibo, esse é o nome do território que a Venezuela reivindica como historicamente parte do território venezuelano. Ele tem 160 mil quilômetros quadrados, uma população pequena, de apenas 120 mil habitantes nesse território de Essequibo, que hoje pertence à Guiana e representa, como o William já destacou aqui, 70% do território da Guiana. Principal atividade econômica, exploração de petróleo no mar. O mar, em frente ao território de Essequibo, é riquíssimo em petróleo, como acontece também na Venezuela. Tá tudo ali, é a mesma bacia petrolífica, a mesma bacia. Bom, se a gente conseguir observar aqui o mapa, nós temos aqui a Guiana, o Brasil, Raposa Serra do Sol, Roraima, e aqui do lado a Venezuela. Essequibo é essa porção aqui que fica próxima da Venezuela, mas também próxima de Roraima. É esse pedaço do mapa, deixa eu passar de novo aqui, esse pedaço aqui do mapa que os venezuelanos reivindicam como historicamente pertencente à Venezuela. Eu não tenho conhecimento profundo sobre essa questão, mas eu pesquisei, na última sexta-feira a gente falou bastante sobre isso no ICL Notícias, segunda edição. Nós temos até um outro mapa que até destaca mais assim o território propriamente de Essequibo, mas o que acontece? No século XIX, quando a Venezuela ficou independente lá no começo do século XIX, esse pedaço aqui de fato pertencia à Venezuela. Depois, com o passar dos anos, aqui do lado tinha uma colônia inglesa. Era a Guiana inglesa. Os ingleses foram aos poucos avançando sobre o território, tomaram esse pedaço do território, mas isso estamos falando lá do século XIX, lá do século XIX. Olha, aqui acho que fica até mais fácil de entender, né? Fica um mapa graficamente, para quem estiver só nos ouvindo, vale a pena olhar aqui para a nossa tela para você entender um pouquinho melhor. Olha só, os ingleses foram aos poucos avançando e incorporaram esse pedaço, que é conhecido como Essequibo, para o lado da Guiana inglesa. Quando a Guiana ficou independente, levou com ela esse pedaço do território. A Venezuela reivindica, em 1899, olha, 125 anos atrás, houve um tratado internacional e se decidiu que era realmente parte da Guiana inglesa. Os venezuelanos não aceitaram e aí ficou nos tribunais internacionais durante anos essa disputa. Em 1966, os ingleses teriam feito um documento dizendo, olha, de fato pode-se discutir isso, né? Mas isso sempre em debate, e a Venezuela nunca aceitou a perda desse território. Agora, o Nicolás Maduro trouxe isso agora e isso gera muita preocupação. A Guiana, evidentemente, diz não aceito, isso aqui é parte do nosso território, quando nós ficamos independentes, isso aqui é parte do território da Guiana. O Maduro trata assim, é a Guiana e a ESSO, porque quem explora o petróleo aqui é a ExxonMobil. Então ele diz, são os interesses petrolíficos e a Venezuela tem direito. A Venezuela isso é muito grave, é muito perigoso. Já começou a usar, William, não sei se você reparou aí, Vivi, o mapa da Venezuela que o governo usa já passou a incorporar esse pedaço aqui como se fosse Venezuela. Eles usam, inclusive, nos cartazes da campanha do referendo, como se já fosse Venezuela. Então há um grande risco. Qual é o próximo passo? Agora, com esses 90%, no referendo de ontem, 90% votaram em favor da reivindicação venezuelana, que, mal comparando, é como se fosse as Malvinas lá para a Venezuela. Mas um baixo comparecimento às urnas, né? Menos de 50% da população foi votar. Sim, mas, enfim, é isso. Mas teve 90% de apoio. Quem foi votar deu apoio. Eu comparo um pouco, e muita gente compara com a questão das Malvinas, das Falklands, que os ingleses dizem que são deles, e a Argentina, historicamente, diz que são Malvinas Argentinas. Aqui, para nós, para o Brasil, é muito grave. A gente tem que fazer todo o esforço para que não haja uma operação militar aqui, porque vai certamente acabar vindo aqui para o território brasileiro. É uma área de floresta, uma área de difícil ocupação e de pouca ocupação humana, né? Imagina um território desse tamanho,
que corresponde ao tamanho do território da Grécia, onde moram só 120 mil pessoas. Então é um povoamento pequeno e muito interesse econômico. É disputa pelo petróleo, para a gente ver como o petróleo, né? O Lula nesse fim de semana esteve lá na COP falando que precisa mudar, a questão ambiental é prioritária, mas ao mesmo tempo o Brasil quer entrar na OPEP+. E ao mesmo tempo o petróleo segue a estar no centro das disputas. Aqui, ó, é central, é petróleo, petróleo, petróleo. É isso que está em disputa aqui nesse referendo, nessa instabilidade muito perigosa para nós aqui no Brasil, né?